da Unasul, como um outro projeto político importante regional. Na política externa, o princípio de não intervenção passou a ser associado ao princípio da não indiferença. Então, a posição do Brasil em relação ao Haiti ou em relação à crise de Honduras é uma mudança de atitude da política externa, que além da não intervenção, a não indiferença, que é uma mudança de qualidade importante. A relação com os Estados Unidos passou por um patamar de mais pragmatismo e realismo. Houve um forte fortalecimento do Itamaraty como instituição. Não há uma indicação de embaixador político nesse governo. A renegociação da ALCA, acho que foi feita com muita competência. Nós tiramos toda a pauta sensível de interesse do Brasil, jogamos na Organização Mundial do Comércio e, com isso, conseguimos superar as dificuldades de enfrentar a questão da ALCA. Tivemos uma aproximação forte com a África e o Oriente Médio. Introduzimos os temas sociais na agenda internacional. Tivemos protagonismo na agenda ambiental, Copenhague, México, descarbonização, Amazônia. Mudamos a correlação de força nas negociações internacionais, especialmente com o G20 e a articulação dos BRICS dos emergentes. Tivemos mais protagonismo nas organizações multilaterais, inclusive agora a ideia do poder de veto, que é uma coisa impensável durante todo esse pós-guerra, dos 4 BRICS, nas decisões do Fundo Monetário Internacional. Então, o que foi a política externa? Se internamente nós queríamos combater a pobreza e promover a distribuição de renda e inclusão social, externamente nós queríamos reduzir as assimetrias da nova ordem econômica internacional. Portanto, é uma política externa que reforça e reflete o que nós estamos construindo internamente, ao mesmo tempo que tem elementos de soberania e de autonomia, mas é mais internacionalista e mais integracionista do que foi o período nacional desenvolvimentismo. Uma quarta característica importante do novo desenvolvimentismo é a visão que teve em relação à matriz energética, de buscar uma matriz energética limpa, mas dar grande ênfase ao desenvolvimento da Petrobras e do pré-sal. A mudança do marco regulatório do pré-sal não é uma questão qualquer. É se o Brasil vai ou não ter o controle estratégico das reservas de petróleo, que são grandes campos de petróleo do pré-sal. Segundo, a visão de substituição de importações, plataformas, sondas, e impulsionar toda a cadeia de gás e petróleo para a inovação, para a ciência e tecnologia, onde o CENPES da Petrobras é um exemplo dos mais exitosos em termos de inovação. Acho que nós temos um grande debate. Eu cito aqui na tese o Celso Furtado, em 1974, quando ele fala da Venezuela e diz que as descobertas dos grandes campos de petróleo da Venezuela poderia transformar a Venezuela no primeiro país desenvolvido da América Latina ou não. Ia depender como eles iam administrar essa riqueza, evitar a doença holandesa, evitar a maldição do petróleo. Eu acho que nós estamos vivendo o mesmo problema 20, 30 anos antes. Dependendo de como nós vamos usar essa riqueza, o país caminha para ser um grande exportador de derivados de petróleo. E como nós vamos administrar os royalties do petróleo, porque o que prevalece hoje no Congresso é a pulverização desse recurso para o custeio da máquina pública, que é um grave erro histórico. Nós precisávamos vincular isso à ciência, tecnologia, educação e meio ambiente, condicionar essa riqueza a um projeto de futuro e evitar uma apreciação ainda mais forte da moeda, que seguramente o petróleo vai trazer, o que vai rebaixar a nossa pauta exportadora, e nós precisamos saber utilizar essa condição dentro de uma visão de fundo soberano e de manter a competitividade da economia. Bom, qual é a parte mais importante, que é a parte que eu entro agora? É que essas características foram se consolidando porque nós fomos capazes de recompor as bases macroeconômicas da economia brasileira. Eu faço uma longa análise das raízes do subdesenvolvimento, não vou aqui mencionar, uma literatura conhecida, cito o Celso Furtado, Prebisch, CEPAL, enfim, toda aquela discussão, e tento mostrar que o nacional desenvolvimentismo, ele impulsionava a industrialização por substituição de importações e articulava o tripé capital estrangeiro, capital nacional, setor produtivo estatal, que ajudava o capital nacional quando ele não tinha condições ou o capital estrangeiro não tinha interesse. E que houve uma forte modernização da base produtiva, industrializante, uma estrutura social que ganha mobilidade, impulsiona uma sociedade urbana e industrial, mas não resolve o problema da desigualdade e a pobreza, não supera a restrição externa ao financiamento da economia e não assegura a estabilidade da economia como um valor fundamental do desenvolvimento. O esgotamento desse ciclo, que se dá na crise da dívida externa, no choque do petróleo
na diplomacia do dólar forte, do aumento dos juros internacionais, associado à liberação financeira, que vai comprometer o padrão de financiamento externo do país, fragiliza as finanças públicas e joga o Brasil em 20 anos num quadro de crise, de dificuldade, de várias tentativas que não foram eficientes para superar aquele período. Qual foi a resposta histórica? A resposta histórica foi o ajuste neoliberal, que começa com o Collor, que foi uma fase bastante voluntarista de abertura econômica, privatização, abertura financeira, bloqueio da liquidez, mas é um processo que o país resiste, acaba se desdobrando no impeachment, e essa capacidade de resistência atrasa a agenda neoliberal no país. Nós vamos viver, portanto, um ajuste neoliberal tardio. O governo Fernando Henrique Cardoso foi um governo que começa com uma política de estabilização extremamente criativa e exitosa, que foi o Plano Real. O Plano Brady vai permitir renegociar a dívida externa e a URV vai permitir uma saída da desindexação da economia muito criativa, mas é uma política que insiste na âncora cambial como a variável-chave do programa de estabilização, vai agravando a vulnerabilidade externa, está bem descrita na tese, vai fragilizando novamente as finanças públicas, vai deteriorando o perfil da dívida interna e exigindo uma política de juros altos, vai impondo um ajuste fiscal permanente e as privatizações, não como parte de uma política industrial, mas como parte indispensável para fechar a equação da crise das finanças públicas, e acaba empurrando o país para uma crise cambial em 98, 99 e depois 2002. É um período que nós tivemos importantes ganhos de produtividade, tivemos importantes avanços institucionais como a lei da responsabilidade fiscal, mas há um debilitamento muito forte do setor público, inclusive das estatais, Petrobras, Banco do Brasil, BNDES. O Conselho Monetário Nacional, por exemplo, não permitia financiar as empresas estatais, e nós terminamos esse período com a tutela da FMI, especialmente o primeiro governo. No segundo governo, a adoção do tripé câmbio flutuante, sistema de metas, superávit primário, começa a mudar essa equação, mas foi ainda incapaz de reverter o cenário de fragilidade externa e vulnerabilidade externa e fragilidade das contas públicas. Como é que o governo Lula recompõe as bases macroeconômicas? Primeiro, o nosso grande foco foi reduzir a vulnerabilidade externa. O cenário internacional era favorável, o governo teve uma forte política, agressiva política de comércio exterior, tanto o Ministério do Desenvolvimento como o Ministério de Relações Exteriores e o próprio Presidente da República, de buscar novos parceiros, de mudar a política externa, de buscar diversificar os comércios. E os Estados Unidos, que eram 25,3% da nossa vocação de comércio exterior, cai para 13,9%, 8 anos depois. O Mercosul sobe de 5,5% para 11,1% e é o maior superávit. A melhor qualidade de superávit que nós temos está no âmbito do Mercosul hoje, que é produto manufaturado. A China sobe de 4,2% para 8,3%. Portanto, nós diversificamos as fontes, principalmente a África e a América Latina. Conseguimos, o comércio internacional cresceu 147% nesse período, as exportações brasileiras 228%. Portanto, nós crescemos acima do comércio internacional, aumentamos a nossa participação no mercado internacional, tivemos 4 anos de superávit de transações correntes e agora estamos 3 anos com algum déficit de transações correntes. O endividamento externo cai fortemente de 41,8% do PIB para 11,9%, as reservas cambiais atingem 286 bilhões de dólares, e o episódio da FMI eu acho que é um marco de uma mudança de qualidade. Nós temos um imenso desafio para preservar esses avanços. E é fundamental olhar para as contas externas, porque essa foi a maior restrição, junto com energia, que nós tivemos ao longo dos anos 80, 90. Nós estamos diante de uma forte apreciação do câmbio. A crise não trouxe uma pauta de mudanças na regulação do sistema financeiro internacional, que era uma expectativa que se tinha. Estamos diante de uma guerra cambial que prejudica decisivamente os interesses do país. Temos um problema de arbitragem dos juros, e essa apreciação do câmbio faz com que, neste ano, nos últimos 12 meses, o Brasil é o país que mais exportou na economia mundial, 33% de aumento das exportações, e é o país que mais importou, que mais cresceram as importações, 46% de crescimento das importações. Nós não podemos continuar nesse ritmo, e acho que essa questão do câmbio, que entra na discussão da política fiscal e que entra na discussão de mecanismos de controle, é uma discussão que vai ter que avançar no Brasil
porque eu não compartilho com a ideia de industrialização, mas claramente nós estamos tendo um rebaixamento da pauta de exportações do Brasil e uma deterioração nas contas externas que não pode permanecer. A segunda grande diretriz para recompor as bases macroeconômicas do governo Lula foi enfrentar a fragilidade das finanças públicas. E aí eu quero dar alguns dados. Durante os primeiros 7 anos desse governo, o superávit primário foi 90% do crescimento do PIB. O PIB cresceu 28%. Portanto, houve um imenso esforço fiscal de superávit primário para poder reduzir, melhorar a relação de dívida pública, PIB, que cai fortemente. Nós tínhamos uma dívida pública que era 55,5% do PIB, cai para 41,7% hoje. Houve um desendividamento do país, uma melhora no perfil da dívida, um alongamento do perfil da dívida, uma desdolarização da dívida, um componente pré-fixado importante, e isso foi feito com muito esforço do ponto de vista fiscal, ao mesmo tempo que se buscava aumentar o investimento e fazer as políticas sociais. Do ponto de vista do controle da inflação, nós mantivemos o regime de metas, que é um regime bastante avançado com a vista da transparência, da qualidade dos dados. Eu entendo que houve um conservadorismo exagerado na gestão da política monetária. Nós tivemos 11 meses, por exemplo, que a inflação estava abaixo do centro da meta e a taxa Selic tinha espaço para cair mais do que caiu. Nós tivemos uma discussão em meio a um choque externo de oferta que o Conselho Monetário Nacional defende reduzir a meta da inflação, o que significaria ter que aumentar a taxa de juros. Foi um debate interno muito duro. Eu me lembro até o professor Bress falando sobre isso comigo na época. Felizmente, o governo depois reviu a tentativa de reduzir a meta da inflação e dou um exemplo. A China acaba de aumentar a meta de 3 para 4, exatamente porque está diante de um choque externo de preço. Portanto, essa tentação, de novo, de reduzir a meta da inflação e acelerar a desinflação do país, isso significa pressionar a política monetária e dificultar um crescimento sustentável. A nossa meta de 4,5%, ela é muito adequada a um país como o Brasil, especialmente no cenário de choque de oferta como nós temos hoje. E o regime de bandas é exatamente para acomodar os choques externos que a gente tem, como tivemos. Agora, eu reconheço que a política fiscal precisa ajudar mais a política monetária no Brasil. Não dá para a gente restringir a discussão simplesmente na gestão da política monetária. Acho que nós vamos ter que ter um olhar mais atento à política fiscal, apesar do grande esforço que foi feito. O quarto comentário que eu faço é que nós criamos condições de fazer uma política anticíclica. Nós não tínhamos espaço para fazer uma política anticíclica. E como criamos? Criamos porque tivemos uma política econômica que foi prudente, que criou fortes linhas de defesa. O mercado interno forte, que isso é que mantém o crescimento econômico do Brasil hoje, a redução da vulnerabilidade externa, a melhora nas finanças públicas, permitiu uma resposta muito eficiente a essa crise, que foi a mais grave crise de 1929. O BC, Banco Central, disponibilizou recursos para a rolagem da dívida externa e para as exportações, no auge da crise. Tivemos a liberação do compulsório e irrigamos a liquidez da economia em mais de 100 bilhões de reais, com muita agilidade. Ampliamos o crédito público, e aí aqueles que atacavam a ideia de nós termos bancos públicos, eles foram indispensáveis para a resposta ao Brasil à crise. BNDES, Banco do Brasil e Caixa, nós aumentamos de 36,3% a participação dos bancos públicos para 41,3%. Os bancos internacionais praticamente paralisaram suas linhas. Quem sustentou a saída da crise, do ponto de vista da crise de liquidez, foram os bancos públicos e o esforço do Banco Central. Reduzimos a TJLP na crise, aumentamos o salário mínimo em 6%, mantivemos o fundo de participação dos municípios, aumentamos o repasse do Bolsa Família e melhoramos o imposto de renda da família de baixa renda, desoneramos o setor automotivo, eletroeletrônico, bem de capital, construção civil e imobiliário, mantivemos e aceleramos o PAC, a Petrobras acelerou os seus investimentos, apesar que a Vale do Rio Doce não teve um comportamento anticíclico, e é uma coisa que nós precisamos olhar com mais atenção, porque é uma empresa que tem, o BNDES e os fundos de pensão têm a gestão da empresa, e elas precisam estar sintonizadas, precisam ter mais comando nesses momentos. Mas fica uma excelente experiência do ponto de vista do debate sobre o superávit primário anticíclico. Ou seja, se nós temos que aumentar o superávit quando a economia vai bem, nós temos que ter margem fiscal para fazer uma política anticíclica no momento de crise. E esse era um debate no começo do governo e que os analistas de mercado também diziam que era inaceitável que o Brasil definisse qualquer coisa que fosse uma política anticíclica fiscal.
É só olhar o que a Europa fez, o que os Estados Unidos fez, quer dizer, até onde eles estão indo na busca da saída da crise. Um quinto elemento, é que eu me lembro do professor Delfineto, planta que João garante, chamando a atenção para o papel estratégico da agricultura no Brasil, que é o papel estratégico que a agricultura do Brasil terá. Nós já somos hoje o segundo maior produtor de alimentos do planeta. Nós aumentamos em 51% a safra agrícola nesses anos. Essa mudança na geopolítica internacional, o crescimento da China e da Índia, significa aumento da demanda de alimentos. Portanto, é uma condição extremamente estratégica e favorável ao Brasil nos próximos anos. As mudanças climáticas e a crise fiscal na Europa, Estados Unidos e Japão, eles vão ter que mexer nos subsídios agrícolas. Portanto, eu vejo, vocês pegam os dados, 2008, o superávit comercial da agricultura foi de 71,8 bilhões de dólares. Mesmo 2009, no ano de crise, 64,8 bilhões de dólares. A agricultura tem um papel fundamental na superação das nossas restrições externas. O etanol e a adoção do carro flex foi absolutamente fundamental para ter uma fonte renovável de energia. E nós somos o país com mais disponibilidade de terra e de água. E a Embrapa, eu diria que o CENPES da Petrobras, a Embrapa na agricultura e o ITA-CTA na Embraer, são 3 exemplos exitosos de inovação fundamentais para nós alcançarmos esses resultados fundamentais que nós tivemos e teremos com a agricultura. Um sexto componente fundamental do novo desenvolvimentismo, que diferencia dos períodos anteriores, é o novo papel do Estado. Qualitativamente diferente da visão autárquica do nacional desenvolvimentismo e do Estado mínimo, que era objeto do projeto neoliberal. Primeiro, nós retomamos a capacidade de planejamento estratégico. E o PAC, talvez depois do segundo PND, é a primeira experiência de racionalizar os investimentos, de coordenar públicos, de coordenar os investimentos privados, de fortalecer as estatais e os bancos públicos, de valorizar a função pública, recompor os órgãos públicos. E com isso, o que é o Estado desenvolvimentista? Esse Estado do novo desenvolvimentismo. Ele preserva a função de regulação macroeconômica com rigor. Ele é um Estado que planeja e faz a indução do investimento público e privado. Ele tem um papel ativo na distribuição de renda, nas políticas sociais e de distribuição regional de renda. E ele articula projetos estruturantes. Transnordestina, Ferrovia Norte-Sul, as refinarias, Transposição de São Francisco, são projetos regionais estruturantes e essenciais para essa nova etapa. Nós tivemos um aumento importante na capacidade de investimento do Estado, principalmente das estatais, que responde por 64,7% do investimento da União, mas estamos longe de ter o volume de investimentos que nós precisamos ter pela frente. O PAC, ele inovou na forma de um modelo de gestão, nos projetos estruturantes e no planejamento. Eu não vou entrar em detalhes, nós temos aqui toda a agenda do PAC 2, já estou estourando aqui meu tempo, quero concluir. Vamos concluir aqui sobre o novo desenvolvimentismo no século XXI. Eu só queria levantar alguns pontos. Para ser um novo desenvolvimentismo, nós vamos ter que ter a agenda do século XXI. E aí eu quero levantar 2 questões centrais. Primeiro, a questão da sustentabilidade ambiental. Quer dizer, não será novo se não for radicalmente comprometido com a agenda da sustentabilidade ambiental. Entendida como uma política de transversal, tendo foco na questão da mudança climática, no aquecimento global, olhando os 23% da biodiversidade que nós temos no Brasil como um grande patrimônio estratégico. E aí tem toda uma agenda de transporte público, energia solar, eólica e biomassas, economia verde e criativa, a gestão dos recursos hídricos, a prevenção de catástrofes. Enfim, nós temos aí uma grande agenda estratégica e o Brasil, o novo desenvolvimento, tem que se projetar internacionalmente, olhar para o futuro com grande compromisso na sustentabilidade ambiental. E a segunda grande característica, grande desafio, é a sociedade do conhecimento. Quer dizer, a União Europeia coloca como prioridade estratégica a sociedade do conhecimento para se ser a sociedade do conhecimento mais competitiva da economia mundial. E nós precisamos olhar para essa questão com uma grande prioridade. O programa de banda larga e inclusão digital, o adensamento tecnológico das cadeias produtivas. E nós vamos ter que superar essa visão ofertista da inovação. Quer dizer, não basta ter um sistema de pós-graduação e pesquisa eficiente na universidade, e nós avançamos muito nisso. O Brasil hoje é o 13º país que mais publica
nas publicações internacionais ranqueadas, é um país que está no nível bom em termos de qualidade das publicações, acima dos BRICS, quando a gente olha a qualidade das publicações. No entanto, nós precisamos passar por uma visão sistêmica, uma visão que articule essa concepção neo-schumperiana com estruturalismo, no sentido de ter um sistema de inovação que articule todos os agentes no processo produtivo, com política de demanda em relação à inovação, como foram genéricos, a exemplo, experiência bem-sucedida como o SEMPES, Embrapa e o CTA-INPE. Por último, quais são os desafios? Os desafios é consolidar o social como eixo estruturante, e nós vamos ter que fazer isso no momento, fazer mais com menos, porque o orçamento precisa ir para o investimento. Portanto, a consolidação do social é aumentar a eficiência da gestão, melhorar a qualidade do gasto público, consolidar as leis sociais, ter um plano de metas sociais a ser seguido, fiscalizado e cumprido, e discutir com muita competência o Fundo Social do Pré-Sal e o Fundo Soberano. Nós podemos ser a quinta economia do mundo? Não sei. Para a França, nós somos 93,6% do PIB, para a Inglaterra, 90,8%, para a Rússia, 86,4%, para a Alemanha, 67,6%. Então, nós estamos muito longe da Alemanha, bastante longe da Rússia, mas muito próximo da França e da Inglaterra. E nós temos vantagens comparativas para continuar crescendo aceleradamente e avançarmos nas posições internacionais. Alimento e matéria-prima, matriz energética limpa, que vai reduzir o custo de descarbonização do Brasil, mercado interno de consumo de massa, o pré-sal, o perfil demográfico, que é muito favorável, e uma base industrial de serviços moderna. Agora, vamos ter que enfrentar o câmbio no curto prazo, a educação, a ciência, tecnologia e inovação no médio e longo prazo. Por último, esse período, portanto, que eu entendo que há um novo desenvolvimentismo, que há uma dinâmica nova na política externa, na política econômica, nas políticas sociais, na visão do papel do Estado, é uma construção coletiva, não é um modelo teórico acabado, não há modelo a ser seguido internacionalmente, nós somos o nosso próprio caminho. As perspectivas são promissoras, as bases estão sólidas, mas não há como garantir a sustentabilidade dessa estratégia. Essa é uma disputa que vai vir, vai depender da nossa capacidade de errar menos, de focar naquilo que é estratégico. E eu termino dizendo que eu fiz questão de vir abrir esse debate, vou disponibilizar minha tese o mais breve possível, porque a universidade precisa discutir com profundidade esse período da história, precisa se debruçar e precisa discutir sem preconceitos, sem restrições, sem amarras, e como também na universidade o pensamento conservador é muito forte. E durante todo esse período tentou passar a ideia que era um período com poucos resultados, ou que os resultados que vieram é porque são decorrências da herança do período anterior. Eu faço questão de dizer que não é. Que é um novo período histórico, que tem uma singularidade, que tem características próprias, que a expressão que melhor eu encontrei para expressar o que eu acho que nós estamos vivendo é um novo desenvolvimentismo. Eu espero que o debate esteja aberto com muita força. Por último, Hegel dizia que a sabedoria é uma ave grega que ela é uma ave, a coruja, né? É um símbolo da sabedoria, só voa de noite, depois que os acontecimentos do dia já se foram. É sempre um risco analisar quando a gente está vivendo no calor dos acontecimentos. Mas como eu fiquei 8 anos defendendo esse governo no plenário do Senado, não foi nada fácil, faço questão de comprar essa briga na academia. Muito obrigado. Muito bem, continuamos então. Primeiro arguidor, professor Delfim Neto. Obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito à Unicamp a oportunidade que me dá de participar desta banca, de examinar um profissional absolutamente brilhante como é o Aloísio, e dizer que gostei muito do discurso dele. Continua no Senado e afiadíssimo, defendendo o governo da forma mais extraordinária com que ele lutou esses últimos 8 anos. Mas são a consequência da nossa própria forma de ser. Os economistas são assim. Eles procuram relações e depois contam histórias para explicá-las. Então,
Cada um de nós pode encontrar uma história e explicar os mesmos fatos, mas a sua história é bastante razoável. Eu acho que há um pequeno exagero. No final, só você exagerou um pouco. Na verdade, nós estamos desenvolvendo um mecanismo que começou na Constituição de 88, Lúcio. A Constituição de 88 é um marco decisivo na história brasileira. As pessoas não entenderam. Havia uma crítica dizendo que ela era muito generosa, de que ela violava a única coisa que é certa na teoria econômica, que são as identidades da contabilidade nacional, e que ela, na verdade, tornava o Brasil inadministrável. Um ministro disse isso quando nós aprovamos a Constituição. Aquela Constituição era a preferência revelada da sociedade brasileira. O que ela diz? Nós queremos uma sociedade democrática, republicana e que tenha como seu objetivo fundamental a construção da igualdade de oportunidades. Por quê? Porque a construção da igualdade de oportunidades é a única condição que dá moral à economia de mercado. A economia de mercado é uma corrida violentíssima, a economia de mercado é uma corrida que não respeita coisa nenhuma, mas para a corrida ser razoável, é preciso que todos saiam no mesmo lugar e todos tenham pelo menos duas pernas. Como aqui, a Constituição, o que é que ela diz, no fundo? Se você nasceu fabricado embaixo de um poste, ou se você nasceu fabricado no Waldorf Astoria, você tem direito a uma vida absolutamente igual. O aparato de apreensão do mundo precisa ser construído como o do outro, desde a sua criação, desde a sua fecundação, a sua mãe tem direito a uma atenção, você tem direito a ser um corredor no mesmo ponto de partida de todos os outros. Depois, é só o DNA e a sorte. Então, isso vem vindo desde 88, com tropeços, com complicações, nós cometemos muitos equívocos, mas essas coisas têm se fixado. O Brasil é o único de todos esses países emergentes que tem realmente uma Constituição que está funcionando razoavelmente, separou os poderes, tem um Supremo que é o defensor das nossas liberdades, coisa que não existe em nenhum outro país emergente, na verdade. E isso, quando é que se revelam essas condições da Constituição? Na universalização da saúde, da educação e da assistência social. Quer dizer, esses três, como diria você, fatores fundantes da economia estão lá. O que houve um aperfeiçoamento. Primeira coisa, esse negócio de que o governo Fernando Henrique usou o consenso de Washington, não usou coisa nenhuma. O governo Fernando Henrique era uma coisa muito simples. Ele sabia que 30% dos problemas são insolúveis. E que 70% o tempo resolve. Não tem nada de consenso. Não tem nada de consenso de Washington. A primeira condição do consenso de Washington é uma taxa de câmbio estável e competitiva. Coisa que nós também não fizemos. Esta que é a verdade. Quando eu digo nós, é porque eu tenho uma solidariedade tribal com o Lula absolutamente inexplicável. Mas é uma coisa profunda. Mais ainda, essa Constituição diz: você precisa de um Estado indutor capaz de corrigir os grandes problemas que uma economia dessas de mercado tem, que é a flutuação índice que ela tem e essa tendência à desigualdade. Então, o que eu acho que o Lula fez, na verdade, não foi uma mudança, não foi uma construção de um novo paradigma. Ele simplesmente aprofundou aquilo que precisa ser aprofundado e que já está dentro da Constituição. Foi muito bem feito. Não adianta discutir, eu nunca brigo com fatos. O Lula tem 87% de aprovação e o governo dele 80% de aprovação.
tem que ter alguma coisa errada com isso, porque senão, tá certo? Não adianta querer discutir. É claro que o governo foi muito bom, é claro também, Aloysio, que o governo teve algumas deficiências. Eu gostei da sua exposição, o seu trabalho é bastante, eu diria, fair, justo, com o passado, com o Lula você exagera um pouco,